Queridos amigos, chegamos ao 6º episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre algumas lembranças da infância de Camille Flammarion relacionadas ao seu avô materno. Durante todas as férias escolares, nos meses de agosto e setembro, Camille viajava para a casa do seu avô materno, localizada em uma pequena cidade próxima de Montigny. Essa cidade ficava em um vale, cercada por 2 colinas. Era uma cidade estreita, cercada por essas 2 colinas. E Camille gostava muito de frequentar a casa do seu avô materno. Ele nos conta que na casa do seu avô havia um quarto muito próximo a um riacho. A janela desse quarto dava para um riacho e para um bosque. E nos dias chuvosos, em que ir para fora e explorar a natureza era impossível, Camille ficava nesse quarto estudando livros sobre as ciências naturais, sobre botânica, sobre a fauna local, sobre astronomia, sobre gramática, sobre filosofia, e passava assim o seu tempo. Porém, nos dias ensolarados, ele conta que era rua. Ele saía para explorar a natureza, explorar os bosques, explorar as colinas, muitas vezes com o seu avô e com o seu tio. As colinas que cercavam essa casa do seu avô eram caracterizadas pela presença de vários tipos de espécies animais. Então haviam vários tipos de pássaros, lebres pequenas, roedores, haviam também peixes no riacho, incontáveis números de insetos, borboletas, mariposas, e Camille então adorava explorar e pesquisar sobre esses animais e também sobre a botânica, sobre a flora local, estudando as flores, as árvores, as folhas de todas as espécies que ali se encontravam. Essas colinas tinham também na sua base várias videiras, onde Camille aprendeu a apreciar e a entender um pouco sobre a coleta de uva e a produção de vinho. E ele então traz uma frase que já começa a nos mostrar como ele era poético em relação às ciências naturais, em relação à natureza. Diz assim Camille sobre essa época: nossa infância deixa alguma coisa dela mesmo nas casas, nas coisas, nas paisagens, sobre os quais passamos nossos dias de alegria sem sombras, de sonhos infantis e de pura inocência. Como uma flor transfere seu perfume aos objetos que a tocam. Então ele faz essa comparação. A flor transmite aos objetos que a tocam o seu perfume. E a nossa infância transmite aos locais, à casa, as coisas, as paisagens que nós frequentamos, os nossos sonhos de criança. Então já vemos um pouco de poesia que Camille traz e que tanto caracterizou a sua existência. Ele também nos relata que o solo dessa região onde o seu avô morava era uma verdadeira escola. Ele podia aprender várias coisas sobre a natureza explorando o solo da região. E o que mais chamava a atenção de Camille no solo da região era a presença de uma quantidade infinita de fósseis. Ele relata que eram tantos fósseis que bastava você se abaixar ou se agachar em qualquer região, em qualquer local daquelas colinas, que você saía com um fóssil na mão. E ele começou a estudar os fósseis, a presença desses fósseis, e percebeu que eram todos fósseis de animais marinhos, de criaturas que viviam no fundo do mar. E ele então comenta que ele achava muito curioso que as pessoas não se interessassem pela presença daqueles fósseis naquela região. Ele dizia o seguinte: os homens vivem sobre tudo isso, sem se preocuparem, sem darem valor. Eu sentia, sem embargo, que é mais agradável ser instruído que ignorante, e buscava sempre aprender alguma coisa. Isso referindo-se ao estudo dos fósseis, com os quais nós podemos tirar muitas conclusões a respeito da evolução geológica do planeta e também do estudo das diversas espécies que já habitaram o nosso planeta.
Quando ele atingiu a idade de 14 anos, ele já tinha uma coleção de mais de 100 fósseis. Não que ele não pudesse ter mais, pela grande quantidade de fósseis na região, mas é porque ele passou a selecionar aqueles fósseis que ele julgava mais interessante, mais cientificamente interessante, mais bonitos, mais raros. Então ele ficou com essa coleção de aproximadamente 100 fósseis. E ele relata que esses fósseis deram a ideia para que ele escrevesse o seu primeiro livro. E esse primeiro livro começou a ser escrito aos 15 anos de idade. E o título do livro é O Mundo Antes da Aparição dos Homens, inspirado pela coleção de fósseis que ele encontrava na região em que seu avô vivia. Mas óbvio que uma criança de 6, 7, 8 anos faria sempre aquela pergunta: qual a origem dos fósseis? E ele começou a ficar muito curioso sobre isso, porque a região que ele morava, que o seu avô morava, tinha uma altitude de aproximadamente 460 metros e não tinha nenhum mar próximo da região. Então, como é que aqueles fósseis de objetos marinhos, de seres marinhos do período Jurássico, apareceram naquela região? A primeira teoria que explicaram para ele foi a teoria do dilúvio, que na época do dilúvio, que a Arca de Noé surgiu, as águas cobriram toda aquela região e os animais marinhos que foram arrastados com aquelas correntezas das chuvas acabaram morrendo ali e ficando incrustados no solo. Mas ele então se perguntou: puxa vida, mas para onde foi tanta água? Se choveu tanto assim, deveria também ter coberto os Pirineus, deveria ter coberto também o Mont Blanc, e lá também deveria haver grande quantidade de fósseis marinhos do período Jurássico. Mas isso não era uma verdade. Aquelas regiões não tinham a quantidade de fósseis que a cidade de seu avô tinha. Então veio uma segunda teoria. Essa teoria para ele não funcionou, ele não acreditou nessa teoria. Então ele tinha um primo que lhe explicou uma teoria que os fósseis foram trazidos para a região por peregrinos, pessoas que migravam da região dos mares, das regiões litorâneas, e traziam consigo vários fósseis para a região. Só que esse primo tentou respaldar a sua opinião, inclusive citando trechos de uma obra de Voltaire, chamada Obras Completas, que Voltaire narrava essa migração desses peregrinos carregando carregando pedaços de fósseis nas suas sacolas, nas suas mochilas, nos seus sacos de transporte. E Camille então achou que aquilo também era muito estranho e que deveriam ser muitos peregrinos e cada um deveria levar muitos fósseis. Aquilo não atendia à sua lógica infantil, a busca por uma explicação mesmo com 7 anos de idade. E obviamente ele se perguntou: como é que essas pessoas, inclusive Voltaire, vão questionar, não questionam que ao invés das águas terem subido, foram as terras que subiram, né? As montanhas, através de alguns fenômenos, surgiram através do solo plano e se ergueram na superfície, levando consigo fósseis que estavam ali naquela região e que a região, há milhões de anos atrás, havia sido um mar, como acontece em muitas regiões do planeta. Então essa criança já tinha essa ideia histórica de que naquela região da França existia um mar há muito tempo, há milhões de anos, e que esse mar desapareceu por motivos vários, e então, através de processos da geologia, as montanhas surgiram e aqueles fósseis que habitaram ali há milhões de anos como criaturas aquáticas marinhas permaneceram ali incrustados no solo. E ele faz essa análise já tão jovem, concluindo que essa era a teoria que melhor explicava a presença dos fósseis. O seu avô, quando saía a trabalho, ele trazia alguns fósseis para Camille, alguns fósseis que ele achava muito interessante, muito bonitos, muito raros, para Camille durante as suas férias. Então Camille vai fazer toda uma narrativa sobre a admiração que ele tinha pelo seu avô.
ele era realmente encantado com o seu avô materno e ele faz a seguinte pergunta: existe na terra seres mais adoráveis às crianças que os seus avós? E aí ele discorre que é no colo dos avós que nós recebemos os melhores carinhos, que é dos avós que nós recebemos as melhores guloseimas, que na casa dos avós tudo é permitido, não há limites. Então que o avô e a avó eram quase que criaturas idolatradas e admiradas intensamente por ele. Ele escrevia regularmente cartas para esse seu avô materno, de tanto que ele o admirava. E o seu avô acabou ensinando Camille a fazer pequenas armadilhas para pássaros na região, arapucas. Então Camille, junto com outras crianças da região e com o auxílio do seu avô, preparava essas armadilhas e ele questiona a misericórdia das crianças para com os animais. Que as crianças não têm essa misericórdia, elas gostam de pegar os animais e vê-los sofrer. E alguns pássaros que eles pegavam, de todas as espécies, ele relata que algumas crianças acabavam levando esses pássaros para casa e sem dó nenhuma esses pássaros eram servidos como alimentação na região. As lebres, ele fala sobre os porcos, sobre as vacas, sobre os carneiros, e ele então conclui que hoje em dia, quando ele era adulto, que na época de adulto, provavelmente ele não faria essas coisas que ele fez na infância, esses maus tratos, entre aspas, aos animais, quando ele os caçava para diversão e para alimentação. E que todos nós, então, por causa disso, somos verdadeiros assassinos de animais. E a tendência era que a humanidade toda evoluísse para o vegetarianismo, poupando os animais dessa crueldade. Muito embora ele não se declare vegetariano. O seu avô, através dessa grande adoração que ele tinha por ele, era um homem de muitas habilidades. Era um homem que sabia ser carpinteiro, fazia armaduras, trabalhava com ferragens, construía móveis. E Camille guardou até a idade adulta, até os seus últimos dias, um móvel que seu avô fez de madeira maciça, mas apesar de ser maciço, era extremamente leve, onde ele armazenava documentos, cartas ou qualquer outras coisas feitas no papel. Ele trouxe esse móvel como lembrança do seu avô. O seu avô era um grande admirador de Napoleão Bonaparte. Havia na casa do seu avô figuras e ilustrações nas paredes exaltando o imperador Napoleão quase como um deus. O sonho do seu avô era ter ido a Paris, na Avenida Champs-Élysées, assistir à chegada triunfal de Napoleão nessa avenida após batalhas. Então o seu avô ele tinha essa idolatria, como muitas pessoas daquela época, segundo ele, tinham pelo imperador Napoleão. A paixão e a admiração pelo seu avô eram tanta, era tamanha, era tão grande, que quando o seu avô desencarnou, as pessoas tiveram que ter muito cuidado e muito tato para comunicar Camille do desenlace do seu avô, porque ele sofreria muito. Então encontraram uma forma muito jeitosa de explicar para Camille que seu avô havia falecido. E ele então faz um relato muito emocionado sobre a lembrança do seu avô e dos tempos que eles passaram juntos nas férias naquela cidade, que eu tomarei a liberdade para ler, para não estragar a beleza poética das palavras com a minha improvisação. Então, diz Camille: tem sido quase impossível para mim visitar o seu túmulo. Bem antes de lá chegar, meus olhos se enchem de lágrimas, velando-se inteiramente, e minhas pernas se negam a sustentar-me de pé. É uma impressão nervosa contra a qual tenho procurado lutar várias vezes, sem nenhum resultado. Isso é absurdo e até contraditório, mas é assim. É absurdo e contraditório porque Camille acreditava na imortalidade da alma. E mesmo assim, sabendo que seu avô ainda vivia, ele sofria esse choque emocional ao visitar o seu túmulo. E ele então traz uma outra mensagem sobre a infância com a qual nós encerraremos o episódio de hoje. As luminosas alegrias de nossa infância
levam à tristeza invencíveis e insuperáveis, quando nos encontramos nos lugares encantados desses dias desaparecidos, depois da partida para o mundo desconhecido de todos os que amamos durante aqueles tempos inesquecíveis. Então Camille está dizendo que essas alegrias da nossa infância, quando você volta ao local onde você passou bons momentos, momentos de alegria, de encantamento com pessoas que você amava, mas que aquelas pessoas não se encontram mais lá, porque já partiram em direção ao outro mundo, já não tem mais graça, já remete à tristeza e ao desencanto. Agora, eles dormem ali, no cemitério. As colinas estão ali, tão belas como antes, os prados tão verdes como naquele tempo, o céu tão puro, a luz tão suave, e o povo também está ali, cheio de sol como na minha infância. Nada mudou e tudo mudou. Era melhor não ter sentido jamais, não ter sido jamais feliz, não ter amado jamais. Essa é a nostalgia que Camille traz em relação às lembranças sobre a sua infância junto ao seu avô materno. Muitos de nós carregamos essa nostalgia em relação a momentos, em relação a épocas e a lugares da nossa infância. Isso é muito comum. E Camille, então, de maneira poética, traz essa mensagem sobre as boas lembranças da sua infância junto com o seu avô. Fique conosco, nos aguarde na próxima semana com mais um episódio da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus.